Olá! Hoje, com gratidão, a igreja celebra e faz memória do testemunho de São Francisco Xavier. Esse servo fiel foi o filho caçula de sua família e nasceu no dia 7 de abril do ano 1506, justamente na Península Ibérica. Seu pai se chamava Juan de Yasso e foi um importante membro da aristocracia, desempenhando o serviço de conselheiro do rei. Sua mãe se chamava Maria e era também membro de uma família muito nobre. Em 1512, o reino de Navarra foi atacado por tropas castelhanas e também da aragonesas. Sua família, então, muito se empenhou para resistir à invasão, porém perderam o combate. Na época, o pequeno Francisco tinha apenas 8 anos de idade. Seus irmãos, após serem presos, foram condenados à morte, porém conseguiram se libertar. Como podemos ver, a infância desse santo, desse servo de Deus, não foi fácil, pois além da situação crítica do reino, viveu a perda do pai, e o pequeno Francisco tinha apenas 9 anos de idade na época. Depois, quando completou 14 anos, sua mãe o enviou para o colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Ali, então, pôde se preparar para ingressar na universidade, onde estudou literatura, humanismo e filosofia. Aprendeu a falar francês, italiano e alemão, e se tornando, depois, um grande professor de um colégio local. De fato, foi um jovem cheio de vigor, era muito saudável, tanto que chegou a ser campeão numa competição de saltos entre os estudantes. Ali, então, onde estudava, Francisco teve um providencial encontro. Pôde dividir o quarto com um espanhol chamado Inácio de Loyola. Isso mesmo, o futuro santo e fundador da Ordem dos Padres Jesuítas. Eles então criam um grupo com o nome de Sociedade de Jesus. Depois se juntaram a eles ainda mais 4 jovens, dando início assim à bendita obra Companhia de Jesus, conhecida também como Jesuítas, uma das maiores ordens religiosas do mundo. Fizeram votos de pobreza no ano 1541, foram reconhecidos depois pelo Papa. No ano 1537, em Veneza, São Francisco Xavier foi ordenado sacerdote. Após sua ordenação, inflamou ainda mais seu zelo pela missão, pelo ardor missionário. E em 1543, partiu para um lugar chamado Costa de Pescaria, que ficava no litoral do sul da Índia. Como indicado pelo nome, naquela localidade alguns moradores viviam da pesca. O fato do evangelho mostrar cenas de Jesus e os primeiros apóstolos que eram pescadores foi um elemento que muito contribuiu para uma abertura à mensagem do evangelho. O trabalho de Francisco, então, foi muito fecundo, provocando mudanças importantes nas ilhas, na região da Indonésia Oriental, tanto que ele passou a ser intitulado como o Apóstolo das Índias. Olha só que coisa impressionante. Esse missionário cheio de ardor chegou ao Japão em julho do ano 1549. Ali foi muito bem recebido, tanto que se hospedou na casa de um dos moradores até o final do ano seguinte. Depois foi para Kyoto. Ali só foi autorizado a evangelizar publicamente no ano 1551. A língua local, a alimentação, nada o intimidou. Assim, aos poucos, sua missão no Japão começou a frutificar. Conseguiu estabelecer casas da congregação em algumas cidades. Por mais de 2 anos, São Francisco Xavier empenhou, tanto que aprendeu até a língua japonesa, escreveu inclusive um livro que falava da criação do mundo e sobre a vida de Jesus no idioma nativo. Mesmo depois de ter sido substituído na liderança das ações missionárias entre os nativos, continuou apoiando, ali dentro das suas possibilidades, os trabalhos de evangelização. São Francisco Xavier faleceu no dia 3 de dezembro do ano 1552. Estava deitado numa esteira com um crucifixo que o amigo, um outro grande santo, Santo Inácio de Loyola, lhe tinha dado. Ainda hoje, seus restos mortais podem ser vistos num túmulo de vidro e também de prata. Devido à sua coragem, parresia e ardor nas ações evangelizadoras, o Papa Pio XI proclamou no dia 14 de dezembro de 1927 padroeiro universal das missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, outra grande serva de Deus. Que o Senhor renove em toda a igreja, por intercessão desse servo fiel, o vigor no anúncio da paz real que é Jesus. Se você foi abençoado pelo testemunho desse grande missionário, diga então com fé: São Francisco Xavier, rogai por nós.